culpa é do Memphis. Por que que ele foi bater aquela cavadinha, né? É verdade. É o que tá todo mundo falando aí no Twitter, né, no X. É o Luiz Fabiani. Ah, porque ele lembrou o Alexandre Pato batendo pênalti. Interessante. Vessone também falando isso. É, cara. A única coisa que eu tenho que falar é que a torcida do Corinthians, principalmente esse pessoal que vive no Twitter e que nunca pisou num campo de futebol, nunca jogou bola nem na várzea, ou nem entre os amigos, ou nem no campo. Que jogar no society é uma coisa, agora jogar no campo é outra coisa. Esses caras não merecem o Memphis Depay no time. Porque se você não quer um cara que é provocador, um cara que faz esse tipo de coisa, em nenhum momento ele foi displicente. Bater pênalti de cavadinha, todo mundo bate. O Louco Abreu bateu na Copa do Mundo com o Uruguai. O Louco Abreu, se eu não me engano, ele tem um jogo com o Botafogo que ele fez, acho que ele tentou 2 vezes a cavadinha, alguma coisa assim. E todo mundo chamava Louco Abreu, porque o cara era. E todo mundo achava, nossa, o máximo. Gente, se o Memphis tivesse batido meia altura, ia, pra mim, bater meia altura é pior. Porque meia altura, desde a época do Pelé, todo mundo sabe que é fácil pro goleiro pegar. Ainda mais quando você não bate com força. O cara usou recurso, errou. Quer cobrar ele por ter errado o pênalti? Cobre. Mas se o próximo errar também batendo no meio ou batendo meia altura, você também cobre. A questão é que, beleza, jogo contra o Mirassol. Vocês têm que entender tudo o que estava acontecendo nesse jogo. Vamos fazer uma análise rápida desse jogo e por que que eu acho que falar que o Memphis Depay ele foi displicente ou como o Luiz Fabiani falou no Twitter, ele foi desrespeitoso com a torcida. Meu amigo, desculpa. Desculpa, você não merece um jogador como o Memphis Depay. Se você tá chegando agora nesse canal novo, a gente faz muito, tá fazendo muito conteúdo agora com rivalidade. Então eu e um amigo meu palmeirense, tô chamando amigo meu São Paulino, amigo meu corintiano também, pra gente fazer vários vídeos comentando sobre os times paulistas, né? E a gente colocou o nome aí de Rivais Sem Treta, né? Bom, se você curte esse tipo de conteúdo, não vai ser um conteúdo aqui só. Vai ter muito mais o Corinthians, porque eu sou corintiano, mas vai ter também outra participação de outros torcedores. Então já deixa o like, siga a página aí, tem vídeos, a gente tá lançando uns vídeos bem legais. E vamos falar sobre esse jogo, porque tava uma carinha de Série C, né? Eu até vi o Twitter do Gabriel Carteiro. Ele colocou, cara, que estética de Série C. Estádio horrível, grama pesada, mas não é motivo. Mirassol tava com o dobro de raça do que o Corinthians para ganhar esse jogo. Não sei o que tá acontecendo, não sei se é por conta de tudo que tá acontecendo nos bastidores na parte política, desses velhos que só pensa na piscina e no churrasco. E eu não sei se tá afetando o elenco. Não deveria, né? Tá tudo em dia, até onde a gente sabe. Mas o que aconteceu foi que o Corinthians entrou numa rotação de. Não tava nem aí. O Hugo deu uma declaração muito forte no final do jogo, falando que tem que ter raça, que para jogar no Corinthians você tem que entender a camisa do Corinthians, e é verdade. E uns vão falar que ele tava falando isso pro Memphis Depay, e ele não tá. Se tem um cara ali que tá identificado junto com o Hugo, com a torcida, que entende a realidade do torcedor, que é o torcedor modinha, fica pedindo de volta Roger Guedes, que não saía da sua mansão, não saía do seu apartamento duplex, não conhecia a torcida, não conhecia a realidade, entendeu? Não ia nos bairros, não via o que o torcedor corintiano, que muitos dos torcedores do Corinthians só tem o Corinthians para se segurar, para de alegria, por isso que afeta tanto o torcedor. E o Memphis Depay sabe disso, ele sabe disso, ele sabe onde ele tá. Ele não fez por displicência o que ele fez hoje. O Hugo estava falando, provavelmente, com esse meio campo
sem vontade do Corinthians. E essa zaga que, se o Augusto Melo não contratar, se o Augusto Melo... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui do Augusto Melo. Porque esse cara foi a maior decepção dos últimos anos aí pra gente. E o cara não contrata zagueiro, gente. Não é possível que você olhe Félix Torres, Kaká e André Ramalho e você fale, não, tá bom, dá pra gente se segurar. Não dá. Tem zagueiro no Mirassol melhor do que a zaga do Corinthians, gente. E o time tava sem vontade. E o Hugo falou isso na entrevista. Mas para começar, eu quero trazer 4 caras aqui. Porque a culpa, né, Luiz Sabiani, é do Memphis, né? Que bateu a cavadinha, que usou o recurso dele, errou. Mas a culpa é do Memphis, né? O Memphis que deu assistência. O Memphis que tem quase um gol ou uma assistência por jogo pelo Corinthians. Ele faz a parte dele, cara. Eu ia ficar cobrando o Memphis, eu ia ficar louco da vida com o Memphis, se ele ganhasse o salário que ele ganha e ele fizesse igual o William, que não participava de gol e nem dava assistência. Não fazia nada. Não fazia gol e nem dava assistência. O Memphis entrega, gente. Pelo amor de Deus. O Memphis entrega. E o mau caráter ainda de um setorista aí falando que lembrou o pênalti do Alexandre Pato. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ninguém é bobo aqui. Eu tava vendo, eu estava vendo aquele jogo contra o muito moleque novo, não sabe, nem lembra direito desse jogo do Alexandre Pato. Às vezes tinha 8, 7 anos. Esse jogo aí a gente ficou revoltado porque, além do Dida ser o catador de pênalti, que não é o caso do Walter, tem fama de catador de pênalti, o Alexandre Pato chutou mais a grama do que a bola. O Memphis não. Todo mundo sabe que cavadinha não tem que dar balãozinho alto para bater na trave, porque é muito mais fácil o goleiro se recuperar. Errou, gente. Quando o Neymar fazia as paradinhas dele, ele chegou a errar já. E ele acertava a maioria. Isso é provocação e é normal. Ah, mas ele tá provocando o Mirassol. Tem nada a ver com o Mirassol, não tem nada a ver com o Walter. O Memphis Depay estava simplesmente revoltado. Olhem o jogo. Primeiro uma falta criminosa no Ranieri, que era pro jogador ser expulso. E ninguém fala nada. A TV não mostrou replay. Ah, mas se fosse o Ranieri, se fosse o contrário, o Ranieri pegando, igual fizeram com o Carrilho, né? Ah, se fosse o contrário, inclusive contra o Mirassol, o cara quase pegou o joelho do Ranieri, gente. A transmissão falou que tava sangrando o joelho dele. Mas ninguém fala nada, né? Então tinha esse lance, o juiz invertendo falta, juiz inseguro. Aí foi para aí teve o lance do pênalti, claríssimo. Claríssimo o pênalti que o Coronado arranjou ali. Única jogada do Coronado também, mas foi claríssimo o pênalti. E o juiz ficou 5 minutos no VAR verificando se era pênalti ou não. Ah, gente, pelo amor de Deus. O Memphis dava pra ver. Aos 3 minutos de jogo, o meu timão postou uma foto do Memphis que ele tava desesperado com o time em campo. Entendeu, gente? E é isso que eu falo. Você tem um cara como o Memphis, tudo bem que ele tem 30 anos, ele é novo. E eu não acho que ele deixa de correr, não. Lógico que tem lance, você vê que ele não corre tanto. O cara tem histórico de lesão, gente. Agora, se você tem um cara que participa de gol quase todo jogo, 90% dos jogos, o cara ou dá assistência, o maior assistente do Brasil na Série A. O cara que tem mais assistências no Campeonato Brasileiro, gente. No Campeonato Brasileiro, não. No ano entre os times da Série A. E aí estão falando mal do cara. O cara participa de todos os gols, quase. E aí, além da demora do juiz, para ver se foi um pênalti claro, na hora que o Memphis já estava revoltado, na hora que o Memphis estava com a bola na mão para arrumar, o juiz me tira a bola da mão do Memphis e bota na posição para bater. Ó, gente, o cara estava revoltado, ele quis provocar o juiz e não o Mirassol ou o Walter. Ele queria tirar uma com o juiz ali, entendeu? Errou, acabou. Logo em seguida ele foi, deu uma assistência e acabou. E aí vamos falar, assunto do Memphis está encerrado. Não acho que ele tem zero culpa na derrota de hoje. Zero não. Podia ter feito o gol de pênalti. Mas ele podia ter batido certo também e o Walter pegou. Mas eu acho que, sim, tem um pouco de culpa. O cara joga, gente, o cara joga. Eu fico revoltado. O cara joga quase 90 minutos todo jogo. Todo jogo. Ele não tem preguiça, ele joga em Mirassol, ele vai pra Fortaleza no calor, ele joga.
Vai pra Venezuela, ele joga. O cara não tá nem aí, ele joga. Ele joga. E tem gente reclamando do cara. A torcida merecia os perninhos igual o William. E aí, o Corinthians abre o placar. O Corinthians faz o gol com o Kaká, desculpa. O Corinthians faz o gol com o Kaká, abre o placar. Cobrança do Memphis. Perfeito na cabeça do Kaká. Cabeçada perfeita do Kaká. Até aí, tava elogiando o Kaká. Pô, faz uns 3 jogos que o Kaká tá bem, beleza. Cara, o time morre, mano. O time morre. E não dá pra entender esse time do Corinthians. De verdade, gente. Não dá pra entender esse time do Corinthians. Porque o time simplesmente é sem vontade nenhuma. E é umas burrices. Eu vou trazer 4 caras aqui que me irritaram hoje. Tirando. Eu nem vou falar do Thales Magno, porque eu já cansei de falar do Thales Magno. Mas eu vou falar. E eu também não vou falar do Bidon, porque é moleque. Às vezes eu pego muito pesado falando do Bidon. É moleque, beleza. Não tem problema. Mas eu vou falar de 4 caras aqui que me irritou hoje. Que não tem condição de jogar no Corinthians. Ou até tem, mas desse jeito não tem como, gente. E eu vou trazer os números aqui que eu tava acompanhando o jogo. E aí depois eu abri o SofaScore aqui para acompanhar. Todo mundo viu o Hugo revoltado. Primeiro, para começar, essa zaga aí, por mais que o Kaká faça jogo bom ou não tem condições do Corinthians continuar o ano inteiro com Kaká, André Ramalho e Félix Torres. Primeiro de tudo, eu, na minha opinião, tinha que trazer 2 zagueiros bons, titulares, e pelo menos um desses daí dispensar. Eu até dispensaria 2. Eu dispensaria o Félix Torres e o André Ramalho. Ou o Félix Torres e o Kaká. Podia deixar até o André Ramalho, porque ele deve ter algum tipo de liderança ali no vestiário. Dá pra ver que ele é amigo do Memphis Depay. Ele sempre tá nos bastidores do lado do Memphis. Ele fala holandês, se eu não me engano. Fala inglês. Então, tudo bem. Mas o Kaká e o Félix Torres não tem condições. E aí um cara que é amor e ódio, que eu vou começar com ele, que é talvez o menos pior ali de hoje que eu vi, desses 4 que eu tô puxando aqui, que é o Mateuzinho, gente. O Mateuzinho não dá pra entender, porque tem jogo que ele é bom, tem jogo que ele joga bem, tô até pegando os números dele aqui, que eu ia comentar. Tem jogo que ele joga muito bem, final do Paulistão ele jogou muito bem. Quando ele quer, ele joga bem. Quando ele quer, ele joga bem. Mas nesses jogos, o Mateuzinho é de perder a cabeça, gente. É de perder a cabeça. No final do jogo, teve uma bola que ele tentou voltar, ele tentou devolver para dentro da área. Ele armou um contra-ataque com 5 do Mirassol ali, desnecessário. Pura falta de técnica ou falta de vontade. Eu acho que é mais falta de vontade do que falta de técnica, porque a gente sabe que ele não é ruim. Ele não é ruim. Ele corre bem. Mas hoje ele tava numa preguiça danada. Mateuzinho, gente, teve 17 perdas de bola. Um jogador profissional do time do Corinthians, onde o Corinthians teve menos posse de bola que o Mirassol por muito tempo do jogo. Como que se você lateral perde 17 bolas no jogo, gente? Pelo amor de Deus. 80% de passe certo. O lateral, se você não é tão ofensivo assim, que o Matheusinho não sobe tanto, ele sobe quando o Carrilho tá. Mas quando tá o Romero, ele não sobe tanto. 80% de passe acertado. E cruzamentos certos, ele tentou um cruzamento, como sempre, errou o cruzamento. Próximo da lista, mas eu ainda passo pano pro Mateuzinho. Não tem ninguém ali, o Léo Maná, Deus me livre. Outro jogador que me irritou hoje foi o Ranieri. Não dá para entender o Ranieri. Tem jogo que ele é monstro, tem jogo que ele fez o tipo de jogo hoje com 60% de posse de bola, de acerto de passe. Ele tentou 2 passes longos, não acertou nenhum. Tentou um drible, não acertou. Ele tentou 10 duelos para ganhar de carrinho ou combate, perdeu 6. O nosso volante, Ranieri, e perdeu a bola 10 vezes. Já contando com o Mateuzinho, são 27 perdas de bola, gente. Contra o Mirassol. Aí vem um dos menos piores também, mas arranjou o pênalti ali. Mas é mais um jogo do Coronado que é só bola na área.
Eu não sei se ele tá jogando fora de posição, não sei se ele tá sem vontade. Achei que ele ia vir depois da cavadinha ali, mas o cara só joga bola na área, gente. Olha quantos cruzamentos. 5 cruzamentos do Coronado durante o jogo. Um acerta, um só que ele acertou. Um só. Aí o nosso meia, que pegou só 40. Ele tentou 49 passes, acertou 82%. Mas teve finalização, arranjou o pênalti. Então eu vou passar pano, não achei que ele foi de todo ruim, mas eu esperava mais. Contra o Mirassol, eu esperava mais do Igor Coronado. O Corinthians precisa do Galo urgente. Urgente, a gente não pode esperar mais. E aí vem a cereja do bolo que não dá para entender. Eu sou apaixonado nesse jogador. Eu acho que ele é identificado com a torcida. Eu gosto dele. Eu acho que ele é decisivo. Faz gol decisivo. Eu não acho que ele deva ser titular, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Sou contra essa onda de hate em cima do Romero que tem no Twitter. Mas que partida horrorosa do Romero, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava pedindo, meu Deus do céu, quase ligando pro Dorival falando pra tirar esse cara de campo. Ele errou tudo. Nossa, teve um lance. Teve um lance que o Memphis arranjou uma falta. O Memphis sofreu a falta. E o Romero, na base de tentar não querer bater a falta, de querer passear errado, ele tentou levantar uma bola lá do outro lado pro, acho que o Andileri, eu não sei quem tava lá, se era o Maicon. Ele errou, ele pegou na goiaba ali, totalmente torto. Deu no peito do jogador do Mirassol. Se o juiz, obviamente, não deu a vantagem, porque foi muito rápido o lance. Ele deu a falta no Memphis. Mas ali ele podia ter armado um contra-ataque do Mirassol desnecessário por pressa. E fora que o Romero teve 11 perdas de bola. Olha isso. Soma com o Ranieri, com o Mateuzinho, o Romero. 11 perdas de bola do Romero. Só 75% de passe certo.